desculpas pelo atraso, porque é tudo novo ainda. Agradecer a oportunidade também de estar compartilhando com vocês meu artigo e iniciar explicando, né, uma coisa bem interessante. O artigo que está aí não é o artigo que eu vou apresentar hoje, porque quando eu escrevi, eu estava escrevendo o artigo ainda. Só que como eu estava passando por um processo de qualificação do mestrado, eu não pude terminar. Então, o que eu submeti ao coordenador é o que eu vou apresentar hoje. Tá? Então, eu sou pesquisadora da UFBA, sou aluna do mestrado em estudos étnicos e africanos. E o artigo é Música e Resistência, uma breve análise histórica e discursiva do preconceito racial e social nas músicas da banda Reflexos. Então, esse artigo é parte integrante da minha pesquisa de mestrado, faz parte de um capítulo já da minha dissertação que eu estou escrevendo. Só uma coisa, a banda Reflexos não é samba rock. Samba reggae. O artigo fala da mesma coisa. A banda dos anos 80. É, a banda dos anos 80. Eu trouxe algumas imagens para mostrar depois. Então, o principal objetivo desse artigo é analisar discursivamente, historicamente, algumas músicas da banda baiana, Reflexos, e eu utilizo como suporte a análise de discurso de orientação francesa, respaldado nos estudos principalmente de Michel Foucault e Michel Fichet. Bem, pela natureza e complexidade da temática tratada, eu acho que é válido ressaltar que minha proposta nesse artigo é não somente levantar questões, né, para contribuir com o debate e contextualização, dando suporte assim histórico e metodológico às análises das músicas. Bem, investigar sobre a música baiana, né, é um desafio, porque enquanto fenômeno musical de massa é desafiador. Então, assim, exige do pesquisador uma certa habilidade, né, um olhar crítico sobre esse produto cultural, visto que ele reitera a construção discursiva de um discurso dominante. Então, diante disso, a atuação dos blocos afros na década de 70 e a disseminação da Axé Music nos anos 80 fez com que a música baiana ela transcendesse do âmbito do carnaval, que até somente só tocava nos carnavais, e se materializasse um projeto estético político que se estendeu ao trabalho de preservação, de valorização da cultura, principalmente de origem africana. Então, assim, como afirma Tinhorão, a música ela é uma das mais evidenciadas manifestações da cultura popular e ela tem exercido uma relevante função no processo de construção das identidades, no caso da Bahia, principalmente as identidades negras. Bem, então, na minha pesquisa eu trato sobre o Axé Music, Samba Reggae e Axé Music. Bem, o Axé Music, ele tem suas raízes ligadas às condições históricas do fim do século XVIII, com a vinda dos iorubás para o Brasil e, no caso específico da Bahia, dos povos gegês e povos nagôs. Esse termo Axé Music foi um termo forjado pela mídia, né? Foi quem deu o nome a Axé Music. Bem, uma pesquisadora muito importante, né, no contexto da música baiana, Glória Guerreiro, ela vai dizer que as duas dinâmicas se solidificaram na formatação da Axé Music, que foi os blocos de trio e os blocos afros. Como é que essa dinâmica funcionava? Até então, os blocos afros eles não tinham visibilidade na mídia, não eram considerados música de gueto, música de preto, né?
blocos de trio, eles não aceitavam, né, negros nos blocos. Só que as músicas que tocavam nos blocos de trio eram músicas compostas pelos negros, pelos blocos afros. Então, assim, os blocos de trio, eles começaram a se modificar porque perceberam que eles precisavam dessa inserção, né? O mercado de música baiana, então, se transformou a partir da década de 80 e a partir dessa dinâmica. O Axé Music, ele é marcado, né, ele é caracterizado por uma mistura de ritmos, frevo, jexá, reggae, samba, lambada, aliado isso à percussão e à guitarra. Então, assim, como eu já falei, a música baiana, até a década de 70, não tinha visibilidade, né? A música que era o samba reggae. Na verdade, as pessoas me perguntam qual a diferença do samba reggae para o axé music. Na verdade, o samba reggae ele veio primeiro, na década de 70, e o axé music meio que roubou a percussão e inseriu isso no axé. Então, é uma mistura. Bem, a música Fricote de Luiz Caldas, né, foi o lançamento nacional da Axé Music em todo o Brasil e é considerado como marca inicial, né, de um movimento de renovação na música baiana. Então, quem é a banda Reflexos? Né? Aí eu coloquei uma imagem para ficar mais representativa. A banda Reflexos é de origem de 1936, de Salvador da Bahia mesmo. Ela gravou 5 discos de ouro, né, 3 discos de platina e 4 CDs lançados no Brasil e no exterior. A banda Reflexos ainda, ela existe, mas com um formato diferente, né? Os empresários têm um discurso de continua da mesma maneira, mas não deu certo. Aqui são os discos gravados, né? Disco gravado em 87, Reflexos da Mãe África. Gravado em 88, Serpente Negra. 89, Cabecelê. 90, Bahia de Todos os Sons. 93, Atlântida. E o último foi uma coletânea, Meus Momentos. Então, a minha pesquisa, ela... Aqui no artigo eu só trouxe análise de 4 músicas, mas na minha pesquisa de mestrado eu analiso um total de 32 letras, né, em um contexto em que a banda gravou 80 músicas, e as 4 que eu trouxe para analisar, que eu analiso nesse artigo, é intitulada Jardim do Ébano, Transformação, Madagascar Olodum, que foi a que mais fez sucesso, e Negro. Assim, a pesquisa, como é que funciona a pesquisa? Como já falei, eu utilizo as categorias da análise de discurso para dar suporte metodológico à análise, mas eu utilizo principalmente 2 categorias, que é a memória discursiva, que remete a fatos históricos que foram já ditos, e as condições sociais de produção, que foi o contexto em que a música foi produzida. Bem, aqui eu trouxe alguns trechos de letras de músicas, alguns trechos só para exemplificar como é feita essa análise, né? Esse aqui é um trecho, esse é um trecho da música Madagascar Olodum, né, de autoria de Rezu, mas que foi gravada pela banda Reflexos em 87. E viva Pelourinho, patrimônio da humanidade. Pelourinho, Pelourinho, palco da vida e negras verdades. Protesto, manifestações, faz Olodum contra o apartheid, juntamente com Madagascar, invocando liberdade e igualdade a reinar.
Aqui nesse primeiro enunciado, a gente pode observar que toda a composição do enunciado ela foi elaborada remetendo a um passado histórico, ou seja, a uma memória discursiva, remetendo ao Pelourinho como patrimônio cultural da humanidade e também Pelourinho como era um instrumento de madeira que era colocado em praças públicas para castigar os negros. Então, assim, esse passado histórico a que a letra remete, ele representa a origem dos negros que aqui foram escravizados. Outra observação que eu faço também é que esse enunciado ele é baseado numa formação discursiva de resistência que está ligada a uma memória discursiva, que é ao apartheid, a política de segregação, né, na África do Sul. Então, todos os fatos históricos mencionados aqui, eles têm alguma relação com o tema da negritude e com a resistência ao preconceito racial. Aqui é outro enunciado, né, já de Jardim do Ébano, a música do disco Serpente Negra de 88. Não apartai as flores da primavera, quero ver florir liberdade e a flor mais bela. No jardim de Ébano, florescer lírios e mandela. Não apartheid, não no Brasil, não na África, não na Bahia ou Jamaica, não apartheid. Então, assim, mais uma vez, a formação discursiva aqui faz referência também a fatos históricos. Mais uma vez, a figura de Nelson Mandela, né? Mais uma vez, ao apartheid, e ele utiliza símbolos históricos, mais uma vez, que remetem à negritude. Jardim de Ébano. Ébano é uma árvore de origem africana que ela tem a cor negra. Então, assim, é utilizada para se referir aos negros a palavra ébano. Uma outra referência aqui que podemos observar nesse enunciado é a emissão, a diáspora, né? Brasil, Jamaica, né? Bahia. Então, assim, eu estou fazendo de forma mais rápida, mas é bem complexo mesmo a análise. Aqui, só para finalizar, tem outra. Continua também na música. Apartada está que não pode entrar na escola, vive sempre a escutar que é para esperar lá fora. Faz tempo que a gente espera e nunca chega a hora. Apartada está o povo lá na favela, que vive sempre a sonhar com samba e passarela. Mas tudo que há é dor, fome e miséria. Está apartado, discriminado, na terra condenado a ser favelado. Povo marcado como se fosse gado. O povo apartado, seja agora povo revelado. Não quer somente ser essa gente, nem eleitorado. Então, aqui já aparece uma denúncia, além, né, da denúncia do preconceito racial, a denúncia social. E aparece dois lugares discursivos, que é a escola e a favela, dois lugares de segregação, né? Utilizando o significado aí de escola como segregacionista, que nem todos tinham acesso, e favela como de marginalizados. Bem, como já falei, a análise discurso aqui, ela me deu suporte teórico e metodológico para que eu possa fazer análise. As músicas da banda Reflexo como um todo, ela sempre remete ao preconceito racial, à valorização da negritude, e ela se baseia principalmente em elementos como música, a história, a dança, para valorizar, né, a cultura negra. Aqui, vários autores que eu trabalhei. E aqui tem um vídeo, mas também acho que não vai dar tempo de tocar. Se vocês quiserem ver, eu posso passar o tempo. É uma música. Você tem um vídeo. Forma de respeito do horário dos alunos que saem da reitoria também.
né? A gente pode ter Para avisar o pessoal e para repetir amanhã também, o horário da saída da reitoria. Tá ok? Muito sucesso. Obrigado.